Como a internet das coisas, Big Data, realidade virtual e indústria 4.0 podem impactar o cotidiano da sociedade? De que forma elas podem contribuir para o aumento da competitividade no país? E como preparar os governos para enfrentar essa mudança de paradigma imposta pela tecnologia? Perguntas difíceis, né? Mas necessárias quando falamos do futuro e do presente. Esse ano o Rio em Foco mergulhou nesses temas, ouviu especialistas e separou os melhores momentos na retrospectiva que começa agora. Vem com a gente! Estamos vivendo um período de transição, em que as tecnologias estão ajudando setores da economia a ganhar velocidade na produção e na entrega de serviços e produtos. Isso impacta diretamente na forma como consumimos e, consequentemente, como enxergamos o mundo. E para quem acha que realidade virtual, inteligência artificial e indústria 4.0 são o futuro, um alerta. Essa mudança já está ocorrendo agora. Um exemplo é o setor da moda. Esse ano foi inaugurada no Rio de Janeiro a primeira confecção 4.0. Vamos ver como funciona. Imagina entrar em uma loja de roupas e, em vez de escolher o seu produto exposto nas araras ou na vitrine, você ter a opção de um espelho virtual. Pareceu diferente? Ousado? Na verdade, é mais que isso. É a confecção 4.0 que está chegando para revolucionar o mercado através da integração entre o espaço virtual e o físico. Primeiro, o cliente se posiciona para tirar suas medidas, escolher o produto que deseja comprar e a estampa. No próximo passo, ele assina, informa seu e-mail e então inicia-se o processo de confecção. Tudo começa com a impressão no papel e que segue para uma esteira. Nessa etapa, ocorre a transferência do molde para o tecido através da sublimação. Na sequência, a peça é levada para uma mesa de corte e então chega nas mãos da costureira. Essa é a única fase em que há interferência humana no processo de confecção. As últimas etapas também ficam por conta das máquinas. Com a roupa já pronta, o robô coloca a etiqueta, embala e entrega para o cliente no final. Mas se você pensa que parou por aí, se enganou. O consumidor, após experimentar a roupa, fica diante de uma câmera que capta o grau de satisfação e sai do provador com a sua peça customizada com a própria assinatura. Yes, I like it. Very nice, it's very soft. Yes, I like it. Eu achei demais. E na hora que tava fabricando, eu achei que ia ficar curta. Na hora de colocar, ficou perfeita. Seria uma roupa que eu compraria para ir pra academia tranquilamente. Justamente essa fábrica, ela serve para demonstrar os conceitos e tecnologias. Nós estamos chamando de componentes tecnológica, né? Ela é uma fábrica que ela demonstra muita tecnologia ao longo de todo o processo. E, na verdade, ela serve para servir de insights, para poder oxigenar a empresa, como inovar, como implementar tecnologias e demonstrar de que forma isso pode trazer benefícios reais para a indústria. Não apenas não mostrar que está longe, mas sim estar perto da indústria. Então, qualquer indústria pode começar a adotar, implementar tecnologias visando o quê? Um aumento de qualidade, um aumento de produtividade, uma redução de custo, desperdício, retrabalho. Então, por meio da tecnologia, assessorar a indústria a ela ter esses ganhos, né? Então, na verdade, é um ambiente colaborativo também, onde a gente demonstra essas tecnologias e tenta compartilhar com a indústria como ser mais competitivo. Para quem pensa que a indústria 4.0 está muito longe, isso é para a próxima geração, não é para a próxima geração. Então, conhecimentos de tecnologia, programação, isso tudo é matemática principalmente, Big Data, internet das coisas, conectividade, software, hardware, inteligência artificial, são conhecimentos que já são necessários para essa indústria do futuro. E os benefícios são explícitos, né? Não são benefícios duvidosos, né? Quando você diz que você não precisa mais ter um estoque gigantesco, né, de todos os modelos, todas as cores, todos os tamanhos, quando você hoje já tem um ponto de venda onde você tem apenas os tamanhos, as cores, as texturas, os modelos, você vai lá, entra, experimenta qualquer cor, o seu tamanho,
uma textura que você gosta, você faz uma encomenda que vai chegar na sua casa. Ou seja, você minimizou o estoque e você está barateando aquela produção. Eu acho que passamos por um momento único. Que a transformação é muito rápida e dinâmica. A questão é como é que a gente pode fazer com que isso se transforme em algo social. A tecnologia vem nesse caminho. Então, aqui ainda mais no Rio de Janeiro, as questões sociais, os problemas sociais podem e devem ser minimizados pela tecnologia. E a moda, mais do que nunca, é uma ponta de lança para esse processo. Não é só o vestir, né? Os acessórios, né? Cama, mesa e banho, tudo isso vai ter uma relação com a indústria 4.0. Então, aquilo que eu comentei antes, ou seja, não é mais a coleção, não é mais a tendência, é eu que defino isso. O que nós estamos assistindo no mundo de hoje é uma queima de empregos tradicionais, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a indústria de aço, por exemplo, a maior parte dos empregos foi queimada porque eles ficaram não competitivos e aí eles foram fazer outras coisas, né? Então, isso foi um emprego queimado na cidade de Pittsburgh, por exemplo, né? E você tem as mudanças dramáticas que estão acontecendo com relação à digitalização, né? Então, hoje, o maior hospedeiro do mundo é uma empresa que não tem nenhum hotel, nenhum quarto, nada, né? Que é Airbnb, certo? O maior transportador de passageiros do mundo nas cidades é uma empresa que não tem nenhum carro. Essas mudanças que estão acontecendo, mudanças dramáticas, né? E as coisas que estão sendo queimadas em função das mudanças, né? É um fenômeno do nosso dia. Então as pessoas têm que procurar novos tipos de emprego e estar junto com o desenvolvimento de inovações que vão criar novos empregos. O que eu citei sobre a cidade de Pittsburgh, por exemplo, é uma cidade que se reinventou, perdeu a indústria de aço que tinha, que era a principal atividade lá, e foi para tecnologia da informação. Hoje é um dos principais centros mundiais de desenvolvimento de tecnologia da informação. Então é isso que nós precisamos fazer também, né? A gente não pode ficar defendendo empregos que estão morrendo e que vão morrer independentemente da nossa vontade. É importante a gente ter uma consciência crítica daquilo que a gente vai consumir com relação a novas tecnologias e saber como elas funcionam também. Essas inteligências estão cada vez mais autônomas e imprevisíveis. Essa é a discussão nova sobre esse tema. Então a gente saber como elas funcionam são fundamentais para a gente pensar como que a gente vai interagir com elas, como que elas vão afetar as nossas vidas. Boa parte dessas novas tecnologias vão transformar determinadas atividades humanas, que são importantes para, por exemplo, a sobrevivência da espécie. Então o primeiro ponto que eu diria é, para além da comodidade, ter uma visão melhor sobre esse novo mundo de dados que cerca a gente e o valor desses dados nesse novo mundo. O outro problema diz respeito à segurança. Todo dispositivo que é conectado à internet ele é um dispositivo vulnerável. O marco regulatório ele tem que avançar para compreender melhor essas novas tecnologias e fazer regulações adequadas, né? O desafio é como regular sem minar completamente a inovação, né? E como, na verdade, ajudar a garantir direitos fundamentais e deixar a inovação correr, mas sem gerar um dano irreversível, por aí vai. Isso é um desafio enorme que exige novos marcos legais com relação ao novo conceito de privacidade, uma nova ética voltada para essa nova inteligência artificial, entre outros. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. E o setor de óleo e gás, em que ainda está ancorada a economia do Estado, como está olhando e aplicando essas novas tecnologias? Nós estamos em 2017 vendo essa avalanche de tecnologias digitais chegando que vão influenciar fortemente a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de viver. E a indústria de petróleo e gás não pode ficar fora disso. Então a indústria tem que ser mais competitiva e para se tornar mais competitiva ela tem que inovar. E essas tecnologias são muito importantes para ela, porque elas podem, justamente como o Álvaro falou, oferecer para a indústria maior possibilidade de maior eficiência,
maior produtividade e maior segurança nos processos de óleo e gás. Né? Que tipo de infraestrutura o Estado precisa ter para sediar e ser sede também da construção dessas inovações necessárias ao setor de óleo e gás e em que precisa ser investido, na verdade, em termos de formação de mão de obra para lidar nesse novo contexto, nessa nova realidade que a gente está descrevendo aqui? O papel do Estado é fundamental nesse processo. Primeiro, eu diria, educação. A ignorância digital, vamos dizer assim, ela é muito grande. Nós precisamos educar as pessoas, os empresários, no uso e no conhecimento das tecnologias digitais. É extremamente importante. O papel do incentivo à inovação com startups, com incentivo que os jovens participem dessa iniciativa, desses movimentos. E aí também entra um outro detalhe, né? Que essas novas tecnologias vão ter um impacto muito forte com relação ao emprego. E esse é um papel do Estado de olhar isso. Na verdade, o que vai acontecer é que nós vamos ter novas profissões, algumas que a gente nem sabe que vão aparecer, algumas profissões repetitivas elas vão ser automatizadas e vão surgir novas profissões, novos empregos, na verdade. Na verdade, nós estamos falando mais de emprego aí, né? Que é um papel também do Estado olhar e ajudar no incentivo a que a população possa usufruir dessas oportunidades, né? A questão da regulamentação é super importante de não abafar aquela chama da inovação logo no começo. É que nem uma fogueira. Então, se você tem aquela chama, aquela pequena fagulha de conhecimento que está tentando brotar, não adianta você tentar regulamentar, abafar essa chama. Você tem que exatamente prover o oxigênio para essa chama se desenvolver, e aí quando chegar lá na frente, quando as coisas estiverem maiores, aí sim procurar regulamentar. Então, o processo inicial, não adianta... De novo, o papel do Estado é um papel de facilitador, na minha visão, sobre isso. A inovação, ela sempre vem à frente da regulação. Ninguém regula para algo que ainda não aconteceu, né? Então, uma coisa que o Estado tem que entender é que isso vai acontecer sempre. Foi agora com o Uber, foi com o Airbnb e vai ser com N outras inovações que a gente não tem a menor ideia que vão surgir. Então, o papel do Estado tem que ser um papel de compreender o momento que a gente vive e entender que essa facilitação dessas passagens de novas regulações a serem criadas tem que ser feita de uma maneira menos agressiva, né? Então, o Estado ele não pode, com a desculpa de não parar aumentar o desemprego e tudo mais, criar legislações que parem a inovação. É claro que é preciso olhar para a questão do emprego como um ponto muito importante para a sociedade, é preciso pensar numa legislação de transição para essas pessoas, mas você precisa não barrar a inovação, porque se isso acontece é exatamente o que o Caio falou. Vai para São Paulo, depois vai para a Argentina, que está evoluindo bastante, vai para o Chile, vai para a Europa. Então a legislação ela tem que ter, primeiro, uma agilidade muito grande. O Estado tem que entender isso e tem que estar realmente olhando à frente para tentar ajudar nesse processo de transformação. As sociedades vão ter que repensar os seus marcos legais de regulação dessa tecnologia. É exatamente isso. Essa coisa do automóvel autônomo é impressionante, porque já estão circulando em grandes highways nos Estados Unidos, na Alemanha, etc., automóveis sem sem motoristas. Com alta capacidade de resposta, tudo que está em volta, sai, para no trânsito, não bate. Não tem história de nenhum automóvel, já são centenas circulando pelo planeta, ter se envolvido em algum acidente. Mas e se envolver? Nós ainda não temos uma regulação para isso. Teremos que construir isso, vai ser construído. O papel das assembleias legislativas vai ser central nesse aspecto, ouvindo a ciência. E os atores não é só o Poder Judiciário, não é só o Legislativo, é principalmente talvez a sociedade e como a sociedade entende que a tecnologia pode, ou inovações, processos, novas leis, elas podem ser desenvolvidas para que a gente de fato tenha resultados mais efetivos e em menos tempo. Quer dizer, existe talvez a nossa sociedade é uma sociedade com muita ansiedade por coisas novas, muitos problemas que precisam ser resolvidos, e esse modelo em que você, na realidade, compartilha os desafios com vários atores, governo, empresas, universidades e pessoas, talvez seja a solução para que a gente experimente com mais frequência
erre, né? O erro faz parte do processo, talvez Perfeito. a questão... Compartilhe também experiências externas, né? Quer dizer, conhecer o que deu certo, conhecer modelos que deram certo, modelos que deram errados, até para que esses erros não se repitam, seja o caminho para que a gente consiga desenvolver o nosso Estado. Eu acho que a inteligência artificial é uma tecnologia nova, né, que está chegando agora, e que os impactos sobre a sociedade ainda não estão claros. A gente ainda não sabe quais vão ser as consequências. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa pensar desde já. Então, por exemplo, tem muita gente preocupada que a inteligência artificial pode levar ao fim de muitos empregos, né? Por causa da automação. Então, seria possível substituir o trabalho humano por trabalho de máquinas, de robôs e assim por diante. Esse é o lado sombrio, né, e que deixa as pessoas preocupadas. Mas há um lado também positivo, que é um lado de pensar a inteligência artificial como, na verdade, uma grande oportunidade, ainda mais para um país como o Brasil, onde eu acho que poderia ser benéfico, por exemplo, na gestão pública. Eu acho que poderia combater corrupção, poderia levar a maior eficiência do Estado se essa tecnologia viesse a ser aplicada. E esse eu acho que é um ponto positivo que, por sua vez, poderia levar a melhor saúde, educação, inclusive geração de empregos. Então, acho que o impacto vai ser diferente dependendo de cada país e dependendo da forma como ela vier a ser aplicada. E no próximo bloco, o papel do Poder Legislativo em meio a tantas mudanças. Educar, aproximar, dar sentido a esse novo mundo que está aí, na nossa frente. De fato, temos todos que correr juntos: cidadãos, governos, empresas, universidades. Não por acaso, a Câmara de Tecnologia do Fórum de Desenvolvimento do Rio se aproximou da Secretaria de Ciência e Tecnologia para debater um novo marco legal de inovação para o Estado do Rio. A grande importância da regulamentação do marco legal está na segurança jurídica para que as empresas possam investir mais em pesquisa e desenvolvimento. E também no sentido de que elas possam investir na formação de recursos humanos. Hoje, pelo fato de que foi retirado do marco legal a questão do financiamento das bolsas por parte das empresas, né? Isso é muito ruim, porque desestimula, digamos, de certa forma, aquelas empresas que têm um maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, de poderem garantir a formação do seu pessoal dentro das especializações que elas necessitam, né? Um dos grandes exemplos que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro é a questão do petróleo. E nós precisamos formar muita gente para o setor de petróleo nos mais diferentes segmentos da engenharia e do conhecimento. Então, recuperar isso é algo extremamente importante dentro do sistema. Que na prática seria tirar os doutores das universidades e trazer eles para o chão da fábrica, para a empresa, para poder trabalhar essa inovação em cima, na solução de problemas que são vistos pelas empresas. Esse é um ponto de fundamental importância. Se nós, por exemplo, a FAPERJ não tem dentro dos seus financiamentos a possibilidade de colocar o doutor dentro da empresa, por exemplo, né? E isso é uma questão que passa pela lei de inovação. A nossa lei de inovação no estado do Rio de Janeiro não cita a questão de bolsas. E esse é um ponto que agora nós, com essa modificação que vem, não podemos perder essa oportunidade, porque colocar o doutor, né, dentro da empresa é transferir esse conhecimento da academia para a indústria. Nessa linha em particular do novo código, existe um ponto que o país precisa atacar, talvez de maneira primordial, que diz respeito ao relacionamento entre o ente privado e o ente público. Se nós pensarmos no Brasil, diante do mundo, existe talvez uma concentração exagerada de geração de conhecimento no país, nas instituições públicas. Num país, por exemplo, como os Estados Unidos, as empresas privadas têm um papel muito relevante na geração do conhecimento e na geração da inovação. No entanto, no país, o conhecimento ele é concentrado nessas instituições públicas e, como são as empresas que têm a missão de disponibilizar os novos serviços e os novos produtos, se não há uma legislação suficientemente robusta
que permita que essas empresas privadas e os entes públicos conversem e que esse conhecimento flua para se completar a cadeia do conhecimento, ocorre uma interrupção do processo. E eu entendo que esse é um dos problemas que o país enfrenta. A nossa legislação ela é excessivamente preconceituosa com o relacionamento entre o público e o privado nessa área do conhecimento. É muito comum que sejam apresentadas explicações baseadas, em particular, nesse momento em que o país enfrenta tantos problemas nessa área legal e na área da corrupção, e de que seria necessário, talvez, proteger o ente público. Mas na área do conhecimento, essa é uma privação que interrompe toda a cadeia e que ajuda a explicar por que nós não estamos bem nesses muitos rankings de competitividade. No exterior, nos países do norte em particular, e mesmo na China, essa conversa flui com muito mais facilidade. E aí é importante também ressaltar, e tem um pouco a ver com a questão dos doutores nas empresas, que a fixação dos doutores nas empresas não diz respeito somente a seu papel como empregado na empresa ou como um trabalhador contratado numa grande empresa. A gente tem que ver o doutor como um elemento empreendedor e inovador da sociedade. E esse conhecimento, se a gente imaginar que está sendo gerado primordialmente nas instituições públicas, é necessário que o nosso marco permita que esse pesquisador, nascido na instituição pública, constitua a sua empresa, sua startup, de uma maneira mais natural e espontânea e sem que hajam conflitos de ordem legal para o uso desse conhecimento. Infelizmente, nosso especial de tecnologia chegou ao fim. Reunimos trechos de 7 programas dos 33 que gravamos ao longo de 2017. Mas você pode assistir a íntegra de todos eles acessando a playlist completa no nosso site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou no canal do YouTube, só procurar lá, Fórum Desenvolvimento. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se gostou, curta e compartilhe. Um feliz 2018. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.